Primeira dica. A primeira dica é o seguinte: conheça os fundamentos da sua profissão. Conhecer os fundamentos da sua profissão não significa apenas ler os sílabos. Se você em algum momento da sua vida ver alguém falando assim, estude os sílabos. Os sílabos é o suficiente para que você consiga saber tudo sobre testes. Se você ouvir alguém falando assim, nos sílabos tem tudo sobre testes. Se você ouvir alguém falando assim, tire a certificação e você já será um testador completo. Se você um dia ouvir alguém falando isso, para de escutar na hora. Para quem é novo aqui, sílabus é um documento que é preparatório para uma certificação fundamental em testes. Ele é um resumo do resumo de uma série de obras, livros, artigos e outras fontes de informação, que foi um resumo disso. Então, se você acredita que um dia você vai estudar o resumo de algo e vai conseguir ter a sua base fundamental estabelecida, você está muito enganado. Está muitíssimo enganado. Por quê? Porque aquilo é só um resumo do resumo. Entender os fundamentos e fundamentar a sua base sólida da sua profissão é você ir lá nos sílabos e ler os sílabos, beleza? Chegar lá no final, você vai ver que tem lá referências. Você vai pegando uma por uma, que são livros com muitas páginas, são artigos com muitas páginas, são normas difíceis de ler às vezes, e algumas outras, alguns outros materiais que não estão completos. Você lê tudo isso e com base nisso você vê quais são aquilo que você está aprendendo e usa aquilo lá no seu dia a dia, ou rascunha treinando na sua casa. E quando você terminar de ler, vai ter outras referências. Você pesquisa essas outras referências. E aí você vai ver nomes de pessoas. Você busca quem são essas pessoas. E você lê quais são os posts dessas pessoas. E você estuda, e você reflete, e você aplica, e você estuda de novo, e você reflete, e você aplica, e você estuda de novo, reflete e aplica, estuda de novo, reflete e aplica, e fica nesse flow aí. Sabe por quê? Porque não importa em qual nível você esteja em teste de software hoje, você sempre vai precisar aprender mais. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu também estou aqui fazendo os meus estudos. Por que isso? Porque eu preciso ter fundamentos, ter base para falar o que eu falo e para agir da forma que eu ajo dentro do meu dia a dia. Tem muita gente que acha que teste de software é algo que é simples, volto a dizer, que é, trivial. Essas pessoas não entendem sobre teste de software. Você precisa buscar. Volto a dizer, dentro do meu YouTube tem muito conteúdo, muito. Estou tentando tirar o máximo que eu posso do que eu aprendi para colocar lá para vocês que vocês possam aprender mais. Então, busca, essa é uma boa fonte. E quando você ouvir eu falando o nome de algum pesquisador, pesquisa o pesquisador. Quando vocês ouvirem eu falando o nome de um livro, vai lá e procure ler o livro. Sabe? Por quê? Porque você precisa alimentar o que a gente está chamando aqui da base sólida em teste de software. É isso que vai te fazer vencer. Então, primeira dica é você absorver esse conteúdo, que é o conteúdo fundamental da área de testes, da disciplina em testes, que vai fazer com que você entenda quais são os seus fundamentos. Ok? Uma outra coisa importante ainda nesse primeiro passo aqui é o seguinte: às vezes a gente vai lá e começa a estudar sobre teste de software e a gente começa a ver algumas coisas que não estão condizentes com o nosso dia a dia. Por que isso? Porque, como eu já disse para vocês logo no início aqui desse vídeo, tem muito contexto histórico que pode ter influenciado na criação de um processo que não é o melhor processo dentro da sua empresa.
você precisa ter flexibilidade para saber implementar aquilo que você está aprendendo de maneira incremental. Não é chegar lá e meter o pé na porta e falar, ó, tá tudo errado aqui. Não, ó, vamos devagar. Tem como trazer aqui um pedaço disso que foi escrito pelo Bach. Tem como trazer um pedaço disso que foi escrito pela Elizabeth Hendrickson. Tem como trazer um pouco disso que foi escrito pelo Jerry Weinberg. Pode trazer um pouco disso que foi escrito pelo Anish. Pode trazer um pouco disso que foi escrito aqui pelo Lee Copeland. Pode trazer um pouco disso que foi escrito pela Lisa Crispin. E vai, ó, trazendo de pouquinho em pouquinho aqui, ó, o que os principais pesquisadores de teste de software foram trazendo e montando para você, para que hoje você tivesse a riqueza de conteúdo que a gente tem sobre a nossa disciplina. Vai trazendo. E conforme você vai trazendo e vai aplicando, você vai crescendo. E conforme você vai crescendo, a sua base vai se tornando sólida. De maneira que as pessoas que estão ao redor de você vão ver você como uma referência. E quando isso acontecer, eu digo para você que você vai ter resultados similares ao resultado que o Rafa teve, resultados similares aos resultados que os outros meus diversos alunos ou pessoas que eu ajudo tiveram, que é conseguir crescer dentro da sua profissão de maneira sólida, sendo considerado pelas pessoas ao seu redor uma referência em testes de software. É diferente. Tem muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que elas ainda estão dormindo perante a área de teste de software, que elas ainda estão no automático, que elas ainda estão, ainda estão fazendo o que lhe ensinaram. Nunca pararam um minuto para buscar mais dos seus fundamentos. E ouviram falar um dia que fundamento não serve de nada. E hoje, quando falam sem base, falam de achismo. Quer ver uma frase comum na boca de quem não tem fundamento? Eu acho, eu penso, eu acredito. Estão entendendo? Me disseram assim, me falaram para fazer assim. Lá na minha empresa é assim. Não me fale sobre artigos. Eu aprendi na prática. São algumas das frases que as pessoas têm. Aqui fazemos desse jeito. Não importa quem foi o pesquisador que falou isso ou aquilo. Entende? Então são algumas frases que você pode escolher seguir desse jeito. Só que você vai ver que se você seguir dessa forma, você nunca vai conseguir ter tanto sucesso quanto você poderia ter. Entende? É sobre o quanto de sucesso você quer alcançar. O que você quer? Você quer um dia ganhar mais do que 10 mil reais? Você quer um dia morar em outro país, trabalhar em outro país? Você quer um dia poder ter flexibilidade para poder trabalhar de onde você quiser? Você quer ter um dia a possibilidade de conseguir alcançar uma vida melhor para você e para sua família? O que você quer? Se você quer ter sucesso, é necessário que você busque o sucesso. E buscar o sucesso não é algo que é simples, não é algo que é fácil. Não, não tem fórmula mágica. Você precisa buscar com afinco o seu objetivo. E buscar com afinco, nesse caso, é entender os fundamentos da sua disciplina e saber aplicar isso dentro do seu dia a dia. Beleza? Então, primeiro ponto, primeira dica: fundamento, busque o fundamento, busque o que é a ciência que tem por detrás do seu papel. É isso, tá? Segunda dica: conheça muito, não é pouco, conheça muito sobre os componentes que permeiam a sua área. Pelo menos aqueles que estão diretamente relacionados com vocês. Quer ver um exemplo? Desenvolvimento de software. Se você quer ter uma carreira sólida dentro da sua área, que é a área de teste, você precisa entender também sobre como funciona o ciclo do desenvolvimento de software, ou como funcionam as principais decisões que um desenvolvedor toma no seu dia a dia, ou como funcionam os principais problemas que ele tem no seu dia a dia. Sabe por que isso? Porque quanto mais você souber das áreas que estão próximas às suas, diretamente relacionadas às suas, mais você vai conseguir se comunicar e influenciar essas pessoas.
influenciar. Veja, se você não sabe como é que um desenvolvedor trabalha, o que ele faz no seu dia a dia, quais são os seus problemas, quais são as formas de atuação, como é a relação que ele vê perante a sua disciplina, quando você for falar de testes, você não vai conseguir entender o mundo dele, o mundo dela. E quando você não entende o mundo do outro, você pode falar. A pessoa vai ficar assim, dentro da mente dela vai estar assim: ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo. E isso vai fazer com que você fale, e a pessoa não entenda, ou não queira entender, ou ela não dá a mínima porque você está falando. Por quê? Porque você não está falando de uma maneira que ela consiga entender a relação que existe do seu papel com o dele. Você já parou para pensar? Às vezes quando a gente está chateado, chega alguém perto da gente e fala assim: puxa, estou sentindo que você está triste. Você fala assim: eu estou triste mesmo. Aí a pessoa fala assim: por que você não vai ali fora, na praia, e dá 3 pulos na areia? Isso vai fazer com que você fique feliz. Você vai falar assim: mas você sabe por que eu estou triste? Eu estou triste por causa dessa situação aqui. Não, pode ir lá, faz isso e vai dar certo. Você fala assim: mano, você está ficando louco. Agora, se a pessoa fala para você assim: olha, qual é o seu problema? Você fala: meu problema é esse. A pessoa fala assim: eu já vivi isso. Eu sei o que você está passando. E eu tenho outras 5 pessoas que eu conheço que passaram por essa situação também. É difícil. Eu te entendo. Nesse momento você deve estar pensando isso, A, B, C, D. Não é real? A pessoa fala: é verdade, cara. É exatamente isso que eu estou sentindo. Eu tenho uma coisa que pode ajudar você a melhorar. Faça isso. E você, por saber que a pessoa sabe da sua vida, sabe dos seus problemas, entende o seu mundo, você vai falar: mano, faz sentido o que essa pessoa está falando. Por mais que eu não tenha tanta confiança nela, eu vou pelo menos ouvir. Entendeu aqui a diferença? Agora não, você não sabe nada de desenvolvimento, você não entende sobre isso, você não gosta disso, você nunca nem quer falar com o desenvolvedor. Quando você for falar sobre os seus problemas que vão estar relacionados aos deles, esquece, ele não vai te entender. E esse é um dos maiores porquês que hoje em dia, né, eu defendo tanto que nós, que o ex, precisamos de uma vez por todas largar de lado, né, piadinhas de treta com outras áreas. Por exemplo, durante muitos anos teve um problema muito grande de relação entre desenvolvedores e testadores. Hoje em dia a gente vê muitas piadinhas sobre isso. Fala: toma cuidado com essas piadinhas, porque essas piadinhas elas só ressuscitam um momento da nossa trajetória que não foi nada legal, foi péssimo. Entendeu? Hoje em dia, entender o desenvolvedor e trabalhar junto com ele e saber do mundo dele é algo que me faz entender muito melhor sobre aquilo e me faz ter mais a confiança deles. Quer ver um exemplo? Me lembro de uma empresa que eu fui entrar e que os desenvolvedores não entendiam que testadores poderiam atuar junto com eles. Eles não entendiam isso. Eu precisava ver o código, eu precisava entender sobre a arquitetura, precisava fazer muitas perguntas sobre o mundo deles para que eu pudesse melhorar o meu mundo. E eles não entendiam dessa forma. Sabe como o dia que quebrou a barreira? Foi assim, eu tinha acesso a um código e eu estava lá codificando um teste automatizado dentro do código deles. E peguei uma tarefa pequena para mim e comecei a implementar lá. E aí eu peguei e chamei um deles e falei: olha, será que tem como você dar uma olhadinha aqui? Eu não sei se eu estou indo no caminho certo. Ele olhou e falou: Bote, mas você sabe codar? Sei aqui, eu não sou especialista como vocês são, mas eu sei codar sim, olha só. Esse daqui é o que eu comecei a criar, eu vi aqui, que tem esse ponto aqui que até pode ser melhorado. O que você acha? Você acha que faz sentido? Nossa, faz muito sentido. A partir daquele momento, foi o momento que eles começaram a entender que eu conhecia sobre o mundo deles. Isso me abriu muitas portas. A mesma coisa é com o UX, a mesma coisa é com o produto. Puxa, a gente vive rodeado de pelo menos 3 partes: design, desenvolvimento, produto. Eu preciso entender da vida deles para que eu possa então me comunicar com eles de uma maneira muito mais profunda. Isso vai fortalecer a minha base, vai fazer com que eu tenha uma carreira sólida.
A minha carreira sólida depende de posicionamento. Quando eu me posiciono de uma maneira a ser, né, entendem, mais completo, isso me faz crescer demais. Carreira sólida em teste de software envolve sim você entender das disciplinas que estão pelo menos próximas, coladas com a sua, para que você consiga falar de maneira a influenciar. Porque você conhece os problemas dos outros. Vamos para a nossa dica número 13 então. Mantenha-se atualizado ou atualizada e se exponha a problemas complexos. Tem gente que hoje em dia está olhando para o ágil, né? Para quem é novo aqui, ágil é uma, como vou dizer assim, pensa que existem formas de você desenvolver um projeto. Vamos colocar assim como exemplo um projeto, para a gente falar de linguagem bem simples. Você tem um desejo de fazer algo, de criar um software. Então, a forma com que você gerencia, né, esse processo de desenvolvimento do software pode ser feito de diversas formas distintas. Hoje em dia, né, tem uma forma que é muito conhecida, que é o ágil. Cara, o ágil já surgiu há muito tempo atrás. Vamos colocar assim, pelo menos mais do que 15 anos, tá bom? Pelo menos mais do que 15 anos. Mas hoje em dia ainda, a gente tem profissionais que não fazem a menor noção do que é o ágil. Entende? Shift Left Testing é um termo que hoje em dia, nossa, está na boca de todo mundo. Foi criado pelo menos há mais de 10 anos atrás. Entende? Pirâmide de testes, mais de 10 anos atrás. E são termos que hoje em dia, sabe, muitas pessoas ainda nem sabem do que se trata. Você tem que pensar assim, ó. Quer construir uma carreira sólida, uma base sólida? Sabe o que você faz? Esteja atualizado. Ouviu um termo que é da sua área ou das áreas próximas à sua? Pesquisa. Vai para a internet, no Google, e faz a pesquisa. Faz a pesquisa em inglês, porque tem muito material, porque, né, pessoas de todo mundo, em vez de ficarem escrevendo só no seu idioma, escrevem em inglês, e isso, né, vira então um conteúdo que é disponível, né, para o mundo inteiro. Pesquisa em inglês, lê um pouco mais sobre aquele determinado termo, e você vai conseguir se manter atualizado. Entende? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram hoje aqui também, assistiram aqui esse vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários, de deixar seus feedbacks. E lembre-se, convide seus amigos para participar também aqui e assistir esses vídeos. Frequentemente eu estou compartilhando conteúdo com vocês para ajudá-los a conseguir alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Muito sucesso a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!